went and saw the lions eat. E nós vimos os leões se alimentando. Violent. Violentos. Their teeth, Os seus dentes, they rip into the meat. eles adentravam a carne. They lick the blood Eles lambiam aquele sangue. and they roar. E eles They roar. Husha. e eles rugiam. When a lion roars, Quando um leão ruge, it can be heard up to 5 to 6 miles. isso pode ser ouvido de 5 a 6 milhas de distância. It's his war cry. E isso se chama um clamor de guerra. He's saying, this territory O leão está dizendo: este território belongs to me. pertence a mim. He's telling every enemy, Ele olha cada inimigo, don't even think about coming here. ele olha para cada inimigo e diz: nem pense em se aproximar. This territory Este território belongs to me. pertence a mim. So he releases a war cry. Então ele libera esse clamor de He guerra says, this is mine. e ele diz: isso aqui é meu. Welcome Bem-vindos to the lion's den tonight. ao Bem-vindos à zona dos leões nessa noite. Where we eat the meat, Quando comemos a carne, Jesus said, Jesus diz: unless you eat my body. vocês têm que comer a minha carne. Strong meat Uma carne forte belongs to the sons and daughters of God. pertence aos filhos e filhas de Deus. Hallelujah. Where we lick the blood, Quando nós lambemos o sangue, the Bible says that the life of the flesh is in the blood. a Bíblia diz que a vida da carne está no sangue. To worship Adorar, is the word proskuneo, adorar é a palavra proskunio, and it means to lick like a dog. e significa lamber como um cachorro lambe. So we worship Então quando the adoramos life a vida that poured through the veins of que Jesus. que sai das veias de Jesus, We eat the meat nós comemos a and carne we drink the e blood nós bebemos o sangue. and we roar over our city. Nós rugimos, We roar over our city. nós rugimos pecado. A sound of justice. Um som de justiça, The sound of the sun. o som dos filhos, The sound of heaven. o som dos céus, The sound of passion. o som da The paixão, sound of compassion. o som da compaixão. Welcome Bem-vindo to the den of lions. ao local dos leões. Welcome Bem-vindos to the den of lions. à zona dos leões. Right now, we're going to release a roar. E nesse momento nós vamos liberar o rugido, Because it says porque aqui diz, in this scripture, nessa passagem, blessed are the people felizes são aqueles who know the war cry. que conhecem o clamor de Do guerra. you know the war cry tonight? Vocês conhecem o Do you know that sound? Vocês conhecem esse Do you som? know that sound? Vocês conhecem esse som? Do you know that sound? Vocês têm esse som? Do you have his meat in your body Vocês têm essa carne no seu and his corpo? blood in your E esse veins? sangue nas suas veias? Then lift your head back Então, depois de você and release a roar. veio o rugido.
yeah. Shaka. You can be seated for a few moments. Vocês podem se sentar por enquanto. Shakarabase. Hey, Tonight, Hoje à noite, everything changes tudo vai mudar in your life. na Tonight. sua vida nessa noite. Agora. A momento agora. Noite. Tonight, everything changes. Nessa noite vai mudar tudo. Everything. Tudo. Everything. Tudo. Everything. Tudo. Tonight Nessa noite is a commissioning. é chamamento And we will never go back. e nós nunca mais voltaremos. We will only go forward. Nós somente vamos nos mover para frente. Nessa Tonight, noite, the heavens os céus are open. estão abertos. There are angels ascending and descending. Há anjos descendo e subindo. Right now. Agora mesmo. Right now. Agora mesmo. I feel like a lion Me tonight. sinto como um leão nessa noite. I feel violent tonight. Eu me sinto violento nessa noite. The Bible says the kingdom of God A Bíblia diz que o reino de Deus, suffers violence. ele é violento. And the violent E a violência take it by force. o reino de Deus é tomado à força. Are you ready to be violent tonight? Vocês estão prontos para serem violentos? Are you nessa hungry? noite? Vocês estão Are famintos? you hungry? Vocês estão famintos? Are you hungry Vocês tonight? estão famintos nessa I'm noite? hungry. Are you Eu hungry? estou faminto. Are you thirsty? Vocês estão com sede? I'm thirsty. Eu estou com I'm sede. hungry. Eu estou faminto. I want meat. Eu quero carne. I want blood. Eu quero sangue. I want life. Eu quero vida. I want bread. Eu quero I want pão. fire. Eu quero I fogo. want oil. Eu quero I óleo. want living water. Eu quero. I want everything that I can get. Eu quero tudo aquilo que eu tenho direito. I'm not Eu satisfied. não estou satisfeito. I'm not Eu não satisfied estou satisfeito with church as usual. com as igrejas comuns. I believe we can have revival right now. Eu acho que nós podemos trazer uma I don't have to vida. wait on Eu revival. não tenho que esperar I am a Eu revival. sou o avivamento. Everywhere I go, I'm a revival. Lugar que eu vou, Everywhere. todos os lugares. From the very beginning, Desde o início, desde o princípio, you were created nós fomos criados to be a sound. para ser um som. Shut up. God created everything. Deus criou todas as coisas. He planted a garden. Ele colocou um jardim. He created man. Ele criou o homem. I told you about this yesterday. Eu falei sobre isso ontem para vocês. There's man Ali está o homem. in form. In form. Na In forma. body. There was man. Havia um homem But there ali. was no life. Mas não havia vida nele. God took the dirt O Deus, ele pegou a lama, and he formed man. o pó e formou o homem. But until God Mas até que Deus put his mouth colocasse sua boca to Adam, em Adão, he wasn't alive. ele não tinha vida. But the moment Mas o momento God que Deus put his mouth on Adam colocou a sua boca em Adão, and breathed life, soprou a vida, at that point, até aquele momento, God Deus, possessed e naquele momento Deus possuiu o homem. the very DNA of heaven. The very DNA of heaven O verdadeiro DNA dos céus was put inside of Adam. foi colocado dentro de Adão. And the Bible says E a Bíblia diz that man que o homem, became alive. ele veio à vida, ele teve a vida. In the Jewish writings, E os escritores judeus, it says that e man nas escrituras dos judeus diz que o homem, became a soul ele se tornou uma alma vivente. In other words, Em outras palavras, man o homem was given a voice.
Ao homem foi dada uma voz. From the very beginning, Desde o princípio, you were created você foi criado to be a voice, para ser uma voz, to be a para sound, ser um som, to be an image bearer of God, para ser a imagem e semelhança de Deus, to be possessed by para God, ser possuído por Deus, to have union with God, para ter união com Deus, to have communion with para God. ter comunhão com And Deus. then God said, Então Deus disse: Adam, Adão, let's have fun. vamos nos divertir. You Você name all the animals. deu o nome a todos os animais. God said, I created everything. Deus disse: eu criei todas as coisas. I've created it. Eu criei tudo. Now, Agora, I'm giving you authority. eu estou te dando autoridade. You keep the garden. Você guarda o jardim. And in fact, E realmente, you name the animals. e aí você mesmo vai nomear os animais. I've studied this. Eu estudei essa passagem. Theologians agree Os teólogos concordam that when God called a lion, que quando Deus chamou um leão de leão, when he gave a lion that name, quando ele deu lion, o nome leão ao leão, theologians agree os teólogos concordam that the lion que o leão, took on the nature ele tomou a natureza and e as characteristics características of a lion. de um leão. Creativity Criatividade, flowed in Adam. ela fluía de Adão. He had authority over the garden. Ele tinha autoridade sobre o jardim. He ruled the atmosphere Ele governava aquela atmosfera, aquele ambiente. because he was possessed Porque ele era possuído by God. por Deus. He was a voice Ele era uma voz. of another. Ele era a voz de outro. Come on, somebody. Totally in union with God. Totalmente unido a Deus. Now we know Agora nós sabemos man sinned, que o homem pecou. the glory of God left him. A glória de Deus se foi. He knew he was naked, Ele percebeu que estava nu. and the man was separated from God. E o homem foi separado de Deus. That was the first son. Adão foi o primeiro filho. The second son, O segundo filho, Jesus. Jesus. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. No começo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. I told you this last time, Eu falei disso na noite but in passada. case you weren't here, Mas no caso vocês não estavam aqui, when it says in the beginning was the Word, quando diz no começo era o verbo, that is the word logos. essa palavra verbo é a palavra logos, It means this. que significa It's the very personification of the person speaking. é a personificação da palavra. In the beginning was the Word, No princípio era o and verbo, the Word was with God, e o verbo estava com Deus, and the Word was e God, o verbo era Deus, and the Word became flesh. e o verbo se tornou carne. And E Jesus Jesus was the sound ele era o som of heaven dos céus walking the earth. andando pela terra. He walked in perfect union with God. Ele andava em perfeita união com He Deus. said, Ele disse: when you see me, quando você me vê, you see the Father. você vê o Pai. People would say, when will you show us the Father? As pessoas falam: mas como? Onde você vai nos mostrar o Pai? He said, E ele disse: have I been with you this long, poxa, eu estive aqui todo este tempo com and you você still don't know? e você ainda não sabe? He was so possessed with God Ele era tão possuído por Deus that he said, I only do what I see the Father do. que ele dizia: eu só faço aquilo que eu vejo o Pai I fazer. only say what I hear the Father Só say. digo aquilo que o Pai diz. He said, me and the Father Ele diz: eu e o Pai are one. somos um. And then he prayed something astounding. Ele orou algo impressionante. John 17, I read it last night. João 17, eu li essa passagem He said, Father, e diz: Pai, make them one. faça-os um. John 17, João 17, verse 20.
Versículo 20. I do not pray for these alone, Minha oração não é apenas por eles. but also for those who will believe in me through your word, Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, that they all may be one, para que todos sejam um, as you, Father, are in me, como tu estás em mim, and Pai, I in e you, eu em ti, that they also may be one que eles também estejam em nós, in us, that the world may believe para que o mundo creia that you sent que me. tu me enviaste. God Deus is calling us está nos chamando to be the image bearers of God in the earth. para ser a exata imagem de Deus na terra, To be the human face of God. para ser a face humana de Deus. We're not God. Nós não somos Deus, But the Bible tells mas us a Bíblia nos diz that we are to be the image que bearers. nós somos a imagem. Romans 8:28 says Romanos 8, that we are predestined que nós somos predestinados to be conformed to the image para ser a exata imagem of the Son. do Filho, A people povo possessed. possuído. Jesus' perfect revelation. Jesus é a perfeita revelação. He's perfect. Ele é perfeito. Perfect. Perfeito. He's the point Ele é o ponto of everything. de tudo. He is the most fascinating thing Ele é a coisa mais fascinante da Terra, ever. que sempre existiu. Come on, Jesus. Vamos lá, Jesus. And tonight, Nessa noite, if you posture your heart, se você posicionar o seu coração, you will encounter God você vai encontrar a Deus on a dimension you've never known, numa dimensão que você nunca encontrou antes. according to His Word. De acordo com a sua palavra, a palavra de Deus. These disciples, Esses discípulos, they walked with Him eles andaram com Jesus day after day. dia após dia. I'm certain they were constantly confused. Eu tenho certeza que eles ficavam frequentemente confusos. They saw Jesus Eles viam Jesus spit in the dirt aí cuspindo na lama, no barro, and put it on a man's eye, e colocando nos olhos de um homem. and the man was healed. E o homem era curado. They saw Him stare at a grave Eles viram ele olhando para túmulo and say, "Move the stone." e dizendo que caia, que saia essa pedra. And He rose the man from the dead. E ele ressuscita o homem da morte. They saw Him deliver the madman. Eles veem Jesus liberando um homem de sua loucura, That would cut himself. um homem que cortava, que se machucava a si mesmo. They saw Him Eles viram Jesus asleep in the boat, dormindo em um barco, and the storm was raging, enquanto havia uma grande tempestade, and they were afraid. e eles estavam com medo. And they saw Him wake up E eles disseram a Jesus: and levante-se. say, "Peace, be still." E ele disse que se faça a paz. But then they saw Him get tired Mas aí eles viram ele cansado and thirsty e com sede. and go sit by a well. E aí se sentando em um poço. He was God. Ele era Deus. He was man. Ele era homem. He had emotions. Ele tinha emoções. He had Ele feelings. tinha sentimentos. He had power. Ele tinha poder. What manner of man is this Que Jesus? tipo de homem é esse Jesus? And then as time goes on, He begins to tell them E aí, conforme o tempo passava, ele começa a dizer a eles that He was going to die. que ele ia morrer. He began to tell them, Ele começa a dizer a eles: destroy this temple. destrua este templo, In the 3 days, e em 3 dias I'll raise it up. eu vou levantá-lo, eu vou erguê-lo novamente.
I'm certain Eu tenho certeza that they were constantly que confused. eles estavam assim todo o tempo confusos. You don't have to turn here, Vocês não precisam abrir essa but passagem, Matthew 16:21 mas Mateus 6:21 says, from that time Jesus began to show his disciples diz que naquele tempo Jesus começou a dizer aos seus discípulos how he must go to Jerusalem que ele deveria ir a Jerusalém and suffer many things e sofrer muitas coisas. of the elders and the chiefs and the scribes, Que assim como nas antigas escrituras estava and escrito, that he would be killed. e que ele seria morto. He began to tell them these Ele things. começou a dizer a eles essas And I'm coisas. certain they're like, E eu tenho certeza que eles estavam, but you just raised the dead. mas você simplesmente ressuscitou How are they mortos. going to kill you? Como que eles vão matar você? Jesus was a martyr. Jesus era um mártir. He was a man Ele era um homem consumed with love. consumido pelo amor. No greater love than this. Não há amor maior do que esse. Than a man laid down his life Do for que his o homem friends. que dá sua vida pelos seus amigos. For God so loved the world Porque Deus amou tanto o mundo that he gave. que Ele deu. Aleluia! Aleluia! Oh, how great the love Nossa, que grande amor the Father has lavished upon us. que o Pai derramou sobre nós. He takes them to Gethsemane. He takes his closest friends to Gethsemane. Ele levou os discípulos até o Getsemane He says, watch and pray. e diz assim: fiquem alertas aí, orem. And then he goes and he gets on his knees E aí ele vai, ele se ajoelha, and he sweats until it becomes blood. ele sua até que seu suor se torna sangue. And he gets up and he comes and he finds them asleep. E aí ele volta e vê os discípulos dormindo. He says, wake up, E ele diz: acordem, watch and pray. fiquem alertas e orem. And then he goes back and he prays. Então ele vai e volta e He ora says, novamente. Father, Ele diz: Pai, if it be your will, e se for da tua vontade, let this cup passe de mim esse cálice. pass from me. Passe de mim esse cálice. That's where Jesus died. Mas então Jesus morreu. Foi ali que Jesus morreu. In the garden. Ali naquele jardim. They didn't kill him on the cross. Eles não o mataram na cruz. He gave his life. Ele deu a sua vida. He died in that garden. Ele morreu naquele jardim. When he bent his will to the will of the Father, Quando ele decidiu fazer a vontade do Pai. he was a man born to die. Ele era um homem que nasceu para morrer. He was the lamb slain Ele era o cordeiro before the foundations of the earth. que existia antes da criação do mundo. He was a dead man walking, Ele era um homem morto que caminhava, but he was possessed by God. mas ele era possuído por Deus. They saw him arrested. E aí eles viram Jesus sendo They preso, saw him beaten. eles viram Jesus sendo eles viram Jesus sendo espancado Beyond recognition, e já nem se podia reconhecê-lo. they saw the crown of thorns placed on his head. Ele viu aquela coroa de espinhos na cabeça de Jesus. They saw his beard plucked out. Eles viram Him mocked. ele espancado. They saw him hang on the cross. Eles viram ele pendurado numa They cruz. saw his side pierced. Eles viram o seu lateral sendo perfurado. They saw the water and the blood flowing. Eles viram a água e o sangue fluindo. These men witnessed these things. Esses homens testemunharam essas coisas todas. I'm about to read you a scripture, Eu vou ler para vocês uma passagem, but I wanted to say all of this first. mas eu quero dizer algumas coisas antes. That these men knew exactly what he was talking about Esse homem, ele sabia exatamente do que ele estava falando when he spoke these words to them. quando ele falou essas palavras. Acts chapter 1, verse 8. Atos, capítulo 1, verso 8. Acts 1, verse 8. Atos 1, 8. Jesus looks at these followers Jesus olhou para os seus seguidores and he says, but you shall receive power e ele disse: mas receberão poder
After that, the Holy Spirit has come upon you. Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, And you shall be my witnesses serão minhas testemunhas unto me both in Jerusalem em Jerusalém, and in Judea, em toda a Judéia in Samaria, e Samaria and the uttermost parts of the earth. e até os confins da terra. We want power. Nós queremos poder. Amen. Amém? The gospel with no power O Evangelho, ele nos dá o poder. is not a gospel. Se o Evangelho não nos dá poder, ele não é o Evangelho. So we want power, Então nós queremos poder. but he's talking about something specific here. Mas ele está falando de algo específico nessa passagem. He says, you're going to be my witnesses. Ele disse, vocês serão minhas testemunhas. He says, you just saw me be the witness of heaven. Vocês sempre me testemunharam a mim sendo a testemunha do céu. Now you're going to be my Mas witness. agora vocês serão as minhas But testemunhas. this word witness Mas essa palavra testemunha, is much deeper. ela é mais profunda. This word witness Essa palavra testemunha means martyr. significa mártir. He's saying, Ele está dizendo, you just saw me give everything. vocês simplesmente me viram dando tudo. You just saw me lay it all down. Vocês me viram entregando tudo. Give my life. Dei a minha vida. The Bible says, A Bíblia diz for the joy set before him. que For the joy set before him. For the joy set before him. I need you to just... Ele diz que pela alegria que foi liberada antes, He endured the cross. ele disse que para liberar a alegria, ele encarou a cruz. Hallelujah. And now he's looking at these men. E agora ele está olhando para esses homens You saw my life. e dizendo, vocês viram a You vida que saw eu how I levei. lived. Vocês viram a vida que eu You levei. saw how I died. Vocês viram como eu morri. Now Agora, I'm giving you a power eu estou dando a vocês o poder to be a martyr. para serem mártires. Hallelujah. Luke 9:23 says, Lucas 9:23 diz, if any man come after me, se alguém quiser vir após mim, let him deny himself and take up his cross negue-se a si mesmo e tome a sua cruz and follow me. e me siga. For whosoever will save his life shall lose it. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. And whosoever shall lose his life for my sake will save it. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Wow. Se você quer a vida, quer viver, You have to die. você tem que morrer. If you want to save your life, Se você quer salvar a sua vida, you have to lose it. você tem que perdê-la. Aleluia. When Jesus was asked, Quando perguntaram a Jesus what is eternal life? o que é a vida eterna, The answer was, e a resposta foi: love the Lord your God ame ao Senhor teu Deus with all your heart, com todo o seu coração, soul, com toda a sua alma, mind, toda a sua mente, strength. força. What would that look like? O que isso se parece? To be totally O possessed. que é isso exatamente? Ser totalmente possuído, To totally give all. totalmente entregar tudo. Is it even possible? É possível isso? He just said, Ele simplesmente disse: I'm going to give you an anointing eu vou dar a vocês uma unção Aleluia. to go the distance. para ir à distância. I mean, we don't even breathe in that he doesn't breathe out. We don't even breathe in, take a breath, unless he breathes out a breath. Nós não simplesmente respiramos. Nós não podemos nem mesmo respirar se ele não respira, se ele não sopra a vida em nós. Hallelujah. Aleluia.
takes someone the passion to go that far? Como pode alguém andar, seguir assim tão distante, conseguir andar tão distante? Okay. I have a spiritual daughter. Eu tenho uma filha espiritual. We were in Mozambique, Nós estávamos no Moçambique and I was singing "Take a Coal" from the altar. e eu estava cantando aquela canção Toca-me com brasas. Toca-me com brasas. And she said the fire of God just consumed her. E ela disse que o fogo de Deus a consumiu. And that fire was going in and out of her. E o fogo vinha para dentro e para fora do corpo dela. And then water would go in and out of E ela her. tinha a impressão que a água também vinha e entrava e saía de seu corpo. And then fire. E o fogo. And she had such an encounter with God. E ela teve um profundo encontro com Deus. She got rebaptized, Ela foi rebatizada. gave her heart to God on a new dimension. Ela entregou seu coração a Deus numa nova dimensão. And then a few months later, E alguns meses mais tarde, she was in another city ela estava numa outra cidade, in Mozambique, em Moçambique mesmo, ministering to young boys in the dump, in the trash. ministrando jovens garotos num lixão. And one night, E uma noite, she was in her room, ela estava em seu quarto and these men broke in the room, e esses homens quebraram a porta and they tied her up, e eles a amarraram, a prenderam, and the missionaries, e os missionários and they também. beat them E eles os espancaram in the face. no rosto. They were saying, "Don't do this, you don't have to do this." E eles disseram, não façam isso, vocês não têm que fazer isso. And so then they put tape over their mouth, E aí eles colocaram uma fita em suas bocas. and they started to do some horrific things. Eles começaram a fazer coisas muito horríveis. But one of the guys said, "No, we didn't come here to do this." Mas algum deles disseram, não, a gente não veio aqui para fazer isso. Thank God. Graças a Deus. But they came and rescued them, Mas aí eles voltaram e os resgataram, brought them back to the base, levaram eles de volta até a base. and she looked at the place that she had the encounter with God. E ela olhou para aquele mesmo lugar que ela tinha tido um encontro com Deus. And God said, E Deus disse, "If you had known this was going to happen, se você soubesse que isso ia acontecer, would you have still said yes?" você teria dito mesmo assim, você teria mesmo assim dito sim ao meu chamado? She said yes. E ela disse sim. And she went back E aí ela voltou to that same city. para aquele mesmo lugar, para aquela mesma cidade. I was just at a conference Eu estava numa conferência where they gathered 50 nations. na qual nós juntamos pessoas de 50 nações. And the people in these nations E as pessoas dessas nações, face death every day. eles encaram a morte todos os dias. I heard a story of a man that gave a page out of a Bible Eu ouvi a história de um homem que ele entregou uma página da Bíblia to his friend. para um amigo It was covered in blood que estava assim coberta com sangue. because the man that owned the Bible Porque o homem a quem pertencia essa his Bíblia, brains were shot out. o seu cérebro ele levou um tiro na cabeça. So the Bible was covered in blood. Então a Bíblia estava coberta com seu sangue. When you have encountered Quando você encontra the raw, authentic love of God, o mais íntimo amor de Deus, you can go through anything. você pode passar por qualquer coisa. Aleluia. Aleluia. Some of you may face death Alguns de vocês talvez já tenham encarado a morte, physically, fisicamente falando. but it's also, we face death daily. Mas mesmo assim nós encaramos a morte todos os dias. We have to encounter God Nós temos que encontrar a Deus on such a dimension num tal nível that we're dead to the things of this que world. nós estamos mortos para as coisas dessa terra. Man, Bem, Davi, David had encountered God on such a level ele se encontrava com Deus num tal nível He said, que ele disse: one
thing I desire, Uma coisa eu desejo and one thing I seek, e uma coisa eu busco, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. que eu habite na casa do Senhor por toda a minha vida. David, you're a king. Davi, mas você é um rei. You can have anything you want. Você pode ter tudo aquilo que você quiser. David's like, E Davi dizia, but when you've seen him, mas quando você vê a ele, you're dead to anything else. você está morto para todas as outras Nothing coisas. else means anything. Nada mais tem significado. That was Psalm 27:4. You know, that's the scripture I just read. No Salmo 27, na escritura que eu acabei de, nós já lemos hoje, In Psalms 132, you don't have to turn there. Verses 3 through 5. Salmo 132, verso 3 a 5, não David precisa. says, how can I dwell in this house, this castle, E Davi diz, como posso eu habitar nessa tenda, nesse when the castelo? presence of God was in a tent? Se a presença de Deus está ali numa tenda, He was so fascinated with God ele estava assim tão apaixonado por that Deus, he gave everything. que ele entregou tudo. He designed the tabernacle. Ele desejava um It tabernáculo. was David's idea. Ele desejava um templo, e era a ideia de Davi, de construir um templo. Why? Por quê? Because he had encountered God. Porque ele encontrou a Deus. And he was ruined for anything else. E ele estava assim, ele não se importava com mais nada. Abraham Abraão encountered God. encontrou a Deus. Heard the voice of God. Ele ouviu a voz de Deus. Was even willing to sacrifice his son. E ele estava assim mesmo disposto a sacrificar o seu filho. He was a dead man. Ele era um homem morto. David was a dead man. Davi era um homem morto. John the Baptist João Batista was a dead man. era um homem morto. He had the testimony. Ele recebeu um testemunho. They said, who are you? E as pessoas diziam, quem é você? He was such a dead man. Ele era um homem morto. He said, Ele disse, I'm the voice of another. eu sou a voz daquele. These men walked in the power they did Ele andava em tremendo poder. because they were dead men walking. Ele andava naquele nível de poder porque ele era um homem morto. And Jesus is saying, E Jesus disse, I'm going to give you the power eu darei a você o poder to be a martyr. para ser um mártir. I'm going to give you the power Eu darei a vocês o poder to live a life wholly given, de ter uma vida totalmente entregue, to be an army, para ser um exército, a new breed, uma nova raça, um novo povo, a raça de Deus, a new sound, um novo som, a people possessed, um povo a possuído, people consumed. um povo consumido. This is possible. Isso é possível. Paul was a dead man. Paulo era um homem morto. Listen to the words of a dead man. Ouçam as palavras de um homem morto. Philippians chapter 1, Filipenses capítulo 1, verse 19. verso 19. Hallelujah. Philippians verse 1, chapter 1, verse 19. Filipenses 1, 19. For I know that this shall turn to my salvation through your prayer, Pois sei que o que me aconteceu resultará and the supply of the Spirit of Jesus em Christ, minha libertação, according to my earnest expectation graças às orações de vocês ao auxílio do Espírito de Jesus. and my hope, E a minha esperança, that in nothing I shall be ashamed, que em nada eu serei envergonhado. but that with all boldness, Ao contrário, as always, com toda a determinação de sempre, so now also Christ shall be magnified in my body, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, whether it be by life or by death. quer pela vida, quer pela morte. For me to live is Christ, Porque para mim o viver é Cristo and to die is gain. e o morrer é lucro. But if I live in the flesh, Caso eu continue vivendo no corpo, this is the fruit of my labor. terei fruto do meu trabalho. Yet what shall I choose? E já não sei o que escolher. For I am in a strait betwixt two. Estou pressionado
dos dois lados. Having a desire to depart and be with Christ, Desejo partir e estar com Cristo, which is far better. o que é muito melhor. Galatians 2:20. Gálatas 2:20. Galatians. Gálatas. This is still Paul speaking. Ainda é Paulo falando também nessa passagem. I have been crucified with Christ. E ele diz: fui crucificado com Cristo. In other words, Em outras palavras, I'm dead. estou morto. It is no longer I who live, E já não sou eu quem vive, but Christ lives in me. mas Cristo vive em mim. And the life which I now live in the flesh, A vida que agora vivo no corpo, I live by the faith of the Son of God. vivo-a pela fé no Filho de Deus. I'm crucified with Christ. Eu estou crucificado com Cristo, Nevertheless, I live. mas mesmo assim eu vivo. That's it. É isso. I'm crucified. Estou crucificado. I've died to my old self. Eu morri para a minha carne. Dead men Um homem morto have no desires. não tem desejos, They're dead. porque eles estão mortos. Dead men have no fear. Homens mortos não têm medo. What would you do O que você faria if you had no fear? se você não tivesse medo? Perfect love Um perfeito amor casts out all fear. lança fora todo medo. Hallelujah. Dead men Homens mortos, aren't afraid. eles não têm medo. He said, I'm crucified. Ele diz: eu fui crucificado Nevertheless, I live. e mesmo assim eu vivo. Which is it? Is he dead or is he alive? Ué, mas como assim? Ele está vivo ou está morto? Yes. Sim. Yes, many will face death physically. Sim, muitos podem encarar a morte. And yes, many of those disciples were martyred. E muitos daqueles discípulos se tornaram mártires. But I'm specifically talking about right now Mas o que eu estou falando agora especificamente of people that will lay down their life every day estou falando de pessoas que vão entregar a sua vida todos os dias and be possessed with e God, serem possuídos por Deus, even unto the death physically if that's necessary. mesmo que haja a morte física, mesmo que eles tenham que encarar a morte física. In August or September, Em agosto, setembro, I'm going to the Congo, eu vou até o Congo, into the war zone, na região onde há guerra, to take worshipers, para levantar to release the adoradores, sound of para heaven, liberar o som dos céus, to rescue child soldiers. para resgatar crianças, para resgatar soldados. I'm not afraid of Eu não anything. tenho medo de nada. I'm not afraid of Eu anything. não tenho medo de nada. 1,000 will fall at my left hand, 10.000 cairão ao meu lado. 10,000 at my 1.000 right cairão ao hand. meu lado. 10.000 Come ao on, meu lado. somebody. Vamos lá, gente. We need to be willing to do that. Nós temos que ter esse desejo de fazer isso. So what about the day by day? Mas, assim, todos os dias, I'm crucified, eu estou crucificado, but I live. mas estou vivo. How? Como? Just like Adam, Assim como Adão, God breathed in him. Deus soprou nele. We're a people possessed Nós somos pessoas possuídas by God. por Deus. Are you ready? Vocês estão prontos? You want fire tonight? Vocês querem fogo nessa noite? Then you gotta die. Então vocês precisam morrer. Fire comes on a sacrifice, O fogo vem sobre o sacrifício. and sacrifices are dead. E o sacrifício tem que estar morto.
What would happen O que aconteceria if we were totally dead to ourselves se nós estivéssemos totalmente mortos para nós mesmos and possessed by e God? possuídos por Deus? Loving the Lord with all Ame ao Senhor teu Deus com tudo, our heart, com todo o seu coração, soul, toda a sua alma, mind, todo o seu entendimento, strength. força. Ezekiel chapter 1, Ezequiel capítulo 1. Ezekiel sees the cherubim E Ezequiel vê os querubins. and they usher in the presence of God. E eles estão cheios da presença de Deus. They had eyes Eles têm olhos inside dentro and outside, e fora, everywhere. todos os lugares. They had wings, Eles têm asas. they had hands, Eles têm mãos. they had 4 Eles faces, têm 4 rostos. a lion, Um leão, an ox, boi, a man, homem an eagle. e uma águia. They had a wheel inside a wheel inside a wheel. Eles têm rodas, e eles estão sobre rodas, que estão dentro de outras rodas. I became very fascinated with Eu this. fiquei muito assim fascinado com essa I passagem. felt like God was showing us something. Eu pensei, acho que Deus está nos mostrando algo. Yes, these were angels, Sim, essa palavra anjos, cherubim. querubins. But an angel is a messenger. O anjo, ele é um mensageiro. Come on, somebody. Vamos lá, gente. And many theologians E muitos teólogos, believe that these cherubim eles acreditam que esses querubins, represented eles representam the new man o novo homem, walking in union with God, andando em união com Deus, ushering in the presence of God. atraindo a presença de Deus. There was cherubim put at the garden Havia querubins no jardim, when man sinned. quando o homem pecou. There was a cherubim at the gate Havia querubim no portal, with a flaming sword of fire. com uma chama que se movia. And many people say they were keeping man out. E muitos dizem, eles estavam ali para guardar o jardim, para manter o homem do lado de fora. But actually, Mas na verdade, they were waiting eles estavam esperando, for the finished work of Christ eles estavam esperando que o trabalho de Jesus terminasse, to give man access back in. para dar acesso novamente ao homem. The cherubim Os querubins, watch over eles ficavam ali, the atonement. eles ficavam ali, That's why there's 2 cherubim eles ficavam ali olhando, assistindo. facing inward Por isso que os querubins, eles ficam olhando um para o outro, over the Ark of the Covenant. sobre a Arca da Aliança. It was watching over the work of Jesus. Eles estavam ali esperando o trabalho, finalizar o trabalho de Jesus. But humor me for a moment. Mas espere aí um pouquinho. What if E se we were so possessed, nós fôssemos tão possuídos, eyes within eyes, olhos dentro de olhos, that we flowed que nós fluiríamos, in the spirit of revelation and nós wisdom? fluiríamos no espírito de revelação e sabedoria? If we had wings, Se nós tivéssemos asas, then when we saw what we're to do, quando nós víssemos, we had wings to get there. quando nós víssemos as alturas, nós pudéssemos ter asas para alcançá-la. Hallelujah. And not just wings to get there, E não simplesmente asas para chegar but when lá, we get there, mas quando chegássemos lá, hands to work. mãos para trabalhar, para tocar. And then a wheel in a wheel. E assim, e essas rodas e rodas. The Bible says wherever the wheel went, E a Bíblia diz que para cada lado que a roda ia, they went esses seres viventes também iam, instantly. instantaneamente. What if E se we were so led by the Spirit nós fôssemos tão assim liderados pelo that when He Espírito? says go right, we go Quando o right. Espírito dissesse vá à direita, nós fôssemos. When He says go left, we go Quando ele left. dissesse vá à esquerda, nós fôssemos à esquerda. So possessed. Tão possuídos, We're like a lion, nós somos como leões, a king, rei, an ox, boi, a servant, servo, a man. homem. We identify with the suffering of man, E nós temos compaixão pelo sofrimento de outros homens, like an eagle como uma águia, with piercing eyes to see. com olhos para enxergar. Man, I want to be that possessed. Se nós fôssemos tão possuídos dessa forma, It's possible. é possível.
I'm going to show you Eu vou mostrar a vocês it's possible que é possível, that we can be que nós podemos ser the logos, o logos, the sound o som of a man possessed, de um homem possuído, releasing the kingdom of heaven and the earth. liberando o reino dos céus na terra. The wind of God O vento de Deus, breathing through us. o sopro de Deus, ele flui dentro de nós. Just like he did Adam. Assim como Deus fez com Adão. Just like he did Jesus. Assim como fez com Jesus. And here's the verse. E aqui está o versículo. Now are you ready? Agora vocês estão prontos? In Acts 1:8, Em Atos 1:8, Jesus gave a promise. Jesus, ele fez uma promessa. He said the power of God Ele disse: o poder de is going Deus to come upon you virá sobre vocês to be my martyr, para que se tornem mártires, to lay down your life, para entregarem as suas vidas, just like you saw me lay down mine. assim como vocês viram eu entregando a minha vida. Then in Acts chapter 2, E aí, em Atos capítulo 2, it says suddenly então ele diz que de repente there was a sound. houve um som. Not just any sound, Não um som qualquer, it was the sound of wind. era o som de um vento. Hey, and then they saw E então eles viram, cloven tongues of fire. como línguas de fogo. It wasn't just any fire, Não era qualquer fogo, it was a tongue of fire. e era uma língua de fogo. And then it sat on them. E aí essas línguas de fogo, elas os possuíram, elas ficaram sobre eles. Tonight, Nessa noite, there's a sound being released, há um som sendo liberado, a message. uma mensagem. There will be an appearing, Haverá uma aparição, a revelation, uma revelação. and there will be a sitting upon you, E haverá algo assim pairando sobre vocês. a habitation, Como uma habitação, a sound, um som, revelation, uma revelação, habitation, habitação, sound, som, revelation, revelação, habitation, habitação, sound, som, revelation, revelação, habitation. habitação. If you will die to yourself, Se você morrer para si mesmo, he will come and resurrect you ele virá e te ressuscitará with himself. com ele mesmo. Dead men walking, Homens mortos andando, possessed by God. caminhando possuídos por Deus. The word wind A palavra vento is the word pneuma. é a palavra numa, It means breath, que significa sopro, wind vento of God. de Deus. The Old Testament word for wind A palavra vento no Velho Testamento is ruach. é ruach, Means wind or breath. significa vento ou sopro. In Ephesians chapter 1, Em Efésios capítulo 1, verses 3 through 6. verso 3 ao 6, I'm just going to read part of it vamos ler parte disso. because I know it's getting late. Eu sei que está ficando tarde. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, who has blessed us que nos abençoou with all com todas spiritual as bênçãos blessings. espirituais. The word spiritual A palavra espiritual is a profound word. é uma palavra assim profunda. I'm so excited about it. Estou tão assim empolgado com Do you isso. want to know what it is? Vocês querem saber o que é isso? It's the word É a palavra pneumaticos. pneumáticos, From the word pneuma. que vem da palavra numa. God has blessed us O Senhor nos abençoou with all pneumaticos. com todo esse pneumáticos. This means Isso significa it literally is a picture. que isso é uma figura literal. Now remember everything we've been talking about E tonight. lembre-se de tudo aquilo que a gente tem falado hoje à noite. Okay? Sim, It's literally a picture é assim uma figura of God de Deus putting his mouth to you colocando a sua boca em você and breathing. e soprando.
It's God playing you like an instrument. É como se Deus estivesse tocando você como um instrumento. I'm a trumpet player. Eu toco trompete. In fact, on my new CD, Face a Face, Na verdade, e também no meu CD Face a Face, you'll hear me playing trumpet. vocês podem me escutar tocando trompete. I put the trumpet to my Eu mouth, coloco o trompete assim na minha I boca breathe through e eu it, sopro através and dele. it becomes a E sound. daí sai um som. My wind Meu sopro, possesses this instrument, ele possui esse instrumento. and it becomes a E sound. daí sai um som. When we die to ourselves, Nós morremos para nós we become an mesmos. instrument in the hand of God, Nós nos tornamos um instrumento nas mãos de Deus. and He breathes through Ele us, sopra através de and nós. we become a E sound. nós nos tornamos um som. Dead men walking, Homens mortos, possessed by God, possuídos por Deus, releasing the substance of heaven and the earth. liberando a substância dos céus na terra. Isso. I'm glad you asked. Eu estou feliz que vocês perguntaram. In Judges chapter 6, Em Juízes 6, it tells us the story of Gideon. ele conta a história de Gideão. It says that all the tribes in Israel Ele conta que todas as tribos de Israel, had gone into hiding. elas estavam se escondendo. They were afraid. Eles estavam com medo. So God visits Gideon, Então, o Senhor visitou Gideão. and a lot of really awesome things happened that we don't have time to go into. E aí muitas coisas incríveis aconteceram, mas nós não temos tempo de falar But there's disso. one place Mas há um lugar, where it says, mas há uma passagem que diz: the Spirit of the Lord came upon Gideon. o Espírito do Senhor veio sobre Gideão. Oh, Jesus. Oh, Jesus. It literally means Isso significa that God que Deus, put Gideon on ele colocou sobre Gideão, like a pair of clothes. não, ele vestiu Gideão como se fosse uma roupa, um manto. It says that God Isso diz que Deus, possessed Gideon, ele possuiu Gideão and he blew a trumpet. e ele tocou um trompete. It literally says he blew a trumpet. Isso literalmente quer dizer que ele tocou esse trompete. And it says when he blew his trumpet, E aí diz que quando ele soprou nesse trompete, all the tribes came out of hiding. todas as tribos saíram dos seus esconderijos. God possessed a young man Deus possuiu um jovem homem that laid down his life, que entregou a sua vida. breathed wind through him, Ele soprou, ele soprou sobre ele, dentro dele. and he became a sound of awakening. E ele se tornou um som que desperta. Come on, somebody. Vamos lá, gente. Ezekiel 37. Ezequiel 37. The hand of the Lord comes upon Ezekiel, A mão do Senhor veio sobre Ezequiel. and he put Ezekiel in the valley of dry bones. E ele colocou Ezequiel no vale dos ossos secos. And then he says, Então ele disse: can these bones live? podem esses ossos voltarem à vida? And then God says, Então Deus disse: prophesy profetize to the wind. para o vento. Prophesy Profetize to the Ruach. para esse Ruach. Vamos lá. Do you understand? Vocês entenderam? Prophesy Profetizou to the wind, ao vento to the Ruach, para esse Ruach, to breathe on the slain. para soprar sobre aqueles ossos. And he said, I E prophesy ele diz: eu profetizo, as I was commanded, assim como me foi ordenado. and there was a E sound houve um som, of the bones coming together. esses ossos se ajuntando. What would happen O que aconteceria tonight? nesta noite You get possessed se você fosse and possuído, you leave this se place, você deixasse, saísse and desse lugar suddenly you hear, e de repente você ouve: prophesy to the wind, profetize ao vento, become a sound, seja um som, prophesy in the favela, profetize nas favelas, prophesy in the school, profetize nas escolas, prophesy at your work, profetize no seu become a trabalho, sound, seja um som, become a voice, seja uma voz, become the substance of heaven. seja a substância. And as you prophesy, Quando você profetiza, there becomes a sound of awakening. haverá um som que desperta. Aleluia!
Because Porque you were created to be a voice. vocês foram criados para ser uma You were voz. created to hear His voice Vocês foram criados para ouvir a voz de and become a voice, e se tornarem uma voz, but not your voice. mas não a sua voz. You're a dead man. Você é um homem morto. You're the voice of another. Você é a voz de outro. You're like Jesus. Você é como Jesus. When you see me, Quando você vê a mim, you see the Father. você vê o Pai. Because Christ lives in me. Porque Cristo vive em mim. Christ lives in me. Cristo vive em mim. I am the house of God. Eu sou a casa. I carry the presence of Eu God. carrego a presença. I carry the glory of Eu God. carrego a glória. I carry the sound of Eu heaven. carrego o I'm the som. voice of another. Eu sou a voz I'm de a outro. dead man. Eu sou um homem morto. I'm a martyr. Eu sou morto. This is the song of the martyr. Esse é o som dos The mártires. sons and the daughters Som de filhos e filhas coming together que se ajuntam under His banner. debaixo de We are the lovers, nós somos os amantes, the overcomers, os vencedores, giving our lives pelas suas vidas, even unto death. mesmo até a morte. Now it's important for you to know Agora é importante para que vocês saibam, the word é pneumaticos importante que vocês saibam que a palavra pneumático is not even used não é bem usada. until after the day of Pentecost. Ela não é usada até o dia de Pentecostes. Shakalabasata. That day, Naquele dia, when there was a sound quando houve um som and appearing e uma aparição and a habitation, e uma habitação, that was the day. aquele foi o dia. I've given you Eu examples vou te dar alguns exemplos in the Old Testament, no Velho Testamento. but the word pneumaticos Da palavra pneumáticos, is not even found que ela não é nem encontrada until after the day of Pentecost, até o dia de Pentecostes, when the wind of God quando o vento de Deus brought cloven tongues of fire ele se transformou em línguas de fogo and possessed these e men. possuiu aqueles homens. Oh, my friends, Oh, meu amigo, they became a people eles se tornaram um povo that's never been seen. e nunca mais foram os They became mesmos. a new breed Eles of se people. tornaram uma nova raça. They became a people Eles se possessed. tornaram um povo In possuído. fact, Peter, Na verdade, Pedro, who had just denied que Jesus tinha acabado de negar Jesus, after the day of Pentecost, depois do dia de Pentecostes, he stood up ele se levantou and he preached the first evangelical message, e ele pregou a primeira palavra, a primeira mensagem evangelística. and thousands were E saved. milhares foram salvos. Before he was afraid, Antes ele era medroso. before he denied Jesus, Antes ele havia negado Jesus. but once he became possessed, Mas depois que ele foi he possuído, had no fear. ele não tinha mais He medo. stood up as a man on fire. Levantou He como um stood up as homem. a man possessed. Se levantou como um homem possuído. Hey, even to the point, Até a ponto, they hung Peter on a cross, até o ponto de que levaram Pedro até uma cruz. and he was martyred. E ele se tornou um mártir. When you fall in love Quando você se apaixona and you're possessed by e love, você é possuído pelo amor, you'll go anywhere. você vai a qualquer lugar. You'll do anything. Você faz qualquer coisa. Tonight Nessa noite, is your commissioning. há um chamamento, uma comissão. Tonight Nessa noite, is your commissioning. é uma comissão. Let's stand to our feet. Vamos ficar de pé. The invitation tonight, my friends, O convite nessa noite, meus amigos, is come veio, and die. o chamamento nessa noite é venha e morra, But be resurrected e seja ressurreto in Him, nele, em Cristo, possessed by Him. possuído por Ele. You ready? Vocês estão prontos? Come down to this altar right now. Venham aqui até o altar agora mesmo.
Come, come, come. Venham, venham. Come, come. Venham. Come, carry your cross. Venham, carreguem a sua Carry your cruz. cross and Carreguem a come. sua cruz. There was a sound Há som of wind. de som, um vento, There was an appearing of tongues. uma aparição, Because he's going to breathe porque Ele vai soprar through you. através de And você. you'll become a E voice. você se tornará uma voz, The sound of heaven and the o earth. som dos céus na terra. You're the habitation. Você é a habitação. Right now, begin to cry out. Agora comecem a clamar, Begin to roar in heaven. comecem a rugir. Let God breathe through you right